Agora. Oi, Alisson. Agora tá aparecendo, não tá? Poxa Agora, vida. agora tá aparecendo? Tá não. Agora eu tô vendo as duas telas. Eu tô vendo as duas telas agora. Não Aí tá só tá, preto. ó, bom Tá. sinal, viu? É. Sabe o quê? Tava Você dizendo que precisa. consegue visualizar, gente. Sim. E agora vamos ver se. Pera lá. Vamos ver. Agora eu tô Não vendo as sei se duas. o pessoal. Eu só consigo ver a minha tela. Mas a Ok, imagem. mas vamos iniciando, Sheila. Eu tô Ah, vendo a imagem, mas tá congelada. Tá congelada, sabe? Eu tô vendo a imagem, mas tá isso. congelada. Aham, é. Mas daqui a pouco Ok, já então só apareceu, já vai ter apareceu. que, Tá pelo certo. menos por enquanto, ficar só me vendo, mas vai ter a honra de Sim, lhe ouvir. certo, certo, querido. Pois não. Tá, só Pois para não, querido. responder aqui para quem entrou agora, né, antes de nós Tá, iniciarmos, eu aproveito para, né, pedir que você possa convidar outras pessoas para acompanhar a live, tá bom? Divulga aí no WhatsApp, divulga também no teu Instagram pessoal, convida pessoas por meio dessa setinha, ok? Aqui no chat você também vai poder colocar a sua resposta ou encaminhar uma resposta diretamente para nós, ou pergunta, não resposta, desculpa. Você vai poder encaminhar a sua pergunta, ok? É importante essa participação de vocês. Logicamente, não tem como responder todas as perguntas em todas as lives, mas na medida do possível a gente vai. Eu tento acompanhar aqui os comentários de vocês, e tento, na medida do possível, também trazer para o diálogo essas perguntas, tá bom? Mas, Sheila, eu queria, né, lhe agradecer, sim, pena que eu não estou vendo ainda. certo. Não tem problema, não Mas, tem problema. mas Ainda bem que não tá isso mudo. já é excelente. Mas eu queria lhe agradecer primeiramente, tá? Por esse aceite, né? Por ter aceitado esse convite da Blay e dizer que para nós é uma grande alegria pessoalmente, enfim, é uma grande alegria, né? Pela amizade, pelo carinho que eu tenho por você Com já há certeza. alguns bons anos, né? Sim, E, sem dúvidas, você também fez parte da minha formação, assim como da formação de tantos outros logoterapeutas pelo Brasil, né? sim. Então, a Sheila, para quem não sabe, é uma das logoterapeutas, né? Vamos assim dizer, pioneiras também da logoterapia no Brasil. Ela foi vice-presidente da ABLAI por duas gestões, né? Então é alguém que tem realmente dedicado aí toda uma história de vida em prol da logoterapia brasileira. Que, sem dúvidas, né, nós temos uma dívida de gratidão, assim como eu falei isso também com o professor Paulo Creff, na live com ele. Nós temos também essa dívida de gratidão com você, né? Pelo É, seu carinho, pela sua animação, né? Pela sua energia. Você é sempre assim, para cima, sorridente. Quem lhe conhece pode corroborar, né? Isso que eu estou falando. Débora está dizendo que Natan está lhe mandando um beijo. Ele disse que ia vir aqui lhe mandar um beijo, mas quando ele vê a tela, ele foge. é. O Mas Natan é meu amigo. fica um caminho que se estende para os logoterapeutas brasileiros, eu tenho certeza disso. Você é muito benquista por onde você passa, você cativa as pessoas com seu ânimo, com sua alegria, com seu vigor. E isso, sem dúvidas, é fruto também daquilo que a logoterapia representa para você. Mas vamos lá. Eu sempre tenho pedido para o entrevistado, né, para que ele possa se apresentar. Eu faço uma breve introdução, mas tenho dado essa oportunidade para o entrevistado se apresentar, falar um pouquinho sobre si, sobre como a logoterapia chegou até a sua vida, enfim. Fala um pouquinho para nós, então. Certo. Bom, então, oi pessoal, tudo bem? Seria muito pior se tivesse só aparecendo e tivesse mudo, né? Então é melhor que tivesse, tenha a voz aí melhor. Ótimo. Então, gente, eu sou Sheila,
eu tenho, agora esse ano eu estou fazendo 40 anos de formada em psicologia e eu tive o grande privilégio, mesmo já tendo 40 anos de formada, de ter tido já como única formação e opção de linha a logoterapia, já desde o segundo ano de faculdade, por um sinal do destino, eu tive já o conhecimento da logoterapia, então tudo que eu fiz na minha vida como psicóloga e educadora também foi só em logoterapia, porque às vezes a gente conhece muitos logoterapeutas que vieram de outras linhas, né? E eu não, eu já optei pela minha linha na faculdade e tudo que eu fiz foi em logoterapia. Então, a minha vida foi em cima dela, tanto pessoal, familiar, pessoal. Então, o encontro com o Frank foi bastante fundamental, né, na minha vida. Então, Fala um pouquinho como foi esse encontro para nós. Pois é, eu estava no segundo ano de faculdade e bastante decepcionada, porque eu entrei na faculdade como alguém que vai à procura de alguma coisa muito especial para poder conhecer profundamente o ser humano, podê-lo amá-lo e poder atingi-lo, né, na sua essência. E ao chegar, já no segundo ano, eu estava praticamente desistindo já, porque o que me apresentavam como ser humano era uma caricatura, como disse Frank, eu mesmo. Então, na realidade, acho que eu me identifiquei bastante com ele nessa decepção. E então, aí, de repente, eu estava no estabelecimento de escola, né, um colégio, e aí conheci um padre jesuíta que tinha chegado da Europa e que tinha conhecido pessoalmente Frankl. E estava acontecendo lá pela Europa toda, né, essa linha. Então eu fiquei assim, babando na hora que ele começou a dizer quem era, como era e tal. Então foi meu primeiro contato e aí eu comecei a ter as aulas com ele, as coisas, porque não havia nada de livros, nada ainda aqui, né. Aí já me decidi naquele momento, no segundo ano de faculdade, terminei tranquilamente a minha faculdade sem ter aquela crise existencial de ter que escolher a linha, né? Então foi um caminhar de tranquilidade, porque eu estava no meu chão, na minha praia, né? Então foi ótimo. Era um padre jesuíta que conheceu e mantinha correspondência com o próprio Frank, você imagina, né? Que privilégio que foi. Então, aí foi ótimo. Mas aí agora, aí aqui em Curitiba, nós fundamos, o Guilherme Falcão e eu, há 20 anos atrás, 21 anos esse ano, a AUVEF, né? Eu acho que é uma das pioneiras das associações brasileiras, acho que é uma das mais antigas associações pertencentes à ABLAI, né? Então, nós fizemos para fazermos os cursos de especialização, primeira formação e especialização, e agora também e atendimento à população de baixa renda, que nós fazemos isso. Há 21 anos já. E fazemos cursos, né? E hoje nós também damos aulas pelo Brasil, né? Em vários cursos de pós-graduação pelo Brasil também. Então, a gente tem eu me sinto muito feliz, porque aos 40 anos a gente gosta de passar aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, isso é bastante gostoso. E tenho tido, assim, encontros maravilhosos pelo Brasil afora, com pessoas maravilhosas, né? Então, me sinto bastante privilegiada com tudo isso, né? E aí eu queria, Alisson, introduzir o meu tema, que eu tinha pensado o que a gente podia fazer hoje. Então, eu pensei bastante e comecei a me perguntar o que será que as pessoas gostariam de escutar, né? Todo mundo está em quarentena, está todo mundo em casa, e então eu falei assim, o que será que as pessoas gostariam de saber, né? E gostariam de ver. E aí eu lembrei
que a grande ansiedade das pessoas nos nossos cursos é aprender como se faz, né? Como se faz logoterapia. Como que a gente tem que ser para ser um bom logoterapeuta, né? Geralmente essas coisas, a gente vê uma grande ansiedade e normalmente isso é muito comum para nós que já escolhemos a logoterapia, se já estamos fazendo uma pós-graduação, né? Já escolhemos. Então isso é assim aquela coisa sempre do querer ser mais, né? Que a gente sempre pode ser mais. Então, não é uma questão de ser mais para si, né, mas ser mais para os outros, né? Então, essa questão me veio do que seria. Aí eu pensei, então, qual seria o tema que nós poderíamos desenvolver para que a gente pudesse responder essa pergunta, né? Eu gosto muito da expressão, quando eu falo para os alunos, na realidade, a gente entender a logoterapia, para nós que já somos psicólogos, que já fizemos vários trabalhos, que já somos profissionais. Então, não é difícil entender a logoterapia, compreender a logoterapia, né? Ela tem, sim, um substrato filosófico bastante profundo, né? E, às vezes, a gente se bate um pouquinho em função da gente, na psicologia, não ter tido muita filosofia, mas eu acho que a gente consegue aprender, né, teoricamente, a logoterapia, sim. Mas eu digo que o problema não é saber a logoterapia, é tornar-se logoterapeuta, certo? Então, nesse tornar-se, eu acho que o grande convite do Frankl para nós todos que estamos com esse legado dele é isso, como a gente se torna logoterapeuta, né? E aí eu fui buscar, então, um tema que a gente pouco fala, né? Ou se fala pouco ou pouco se lembra na hora que a gente vai pensar em como ser um bom logoterapeuta. E esse termo, claro que a gente vê que existe o antagonismo psiconoético, né? Que é a nossa grande âncora, né? É a nossa grande alavanca para você alavancar realmente tudo isso, essa questão da força, né? Desafiadora do espírito, né? Que como a Elizabeth Lucas fala, e tem um livro lindíssimo dela também. Mas tem um termo do Frankl que é muito peculiar e é muito, muito, muito logoterapêutico, que se chama a cura médica de almas, certo? Então, eu gostaria até de recomendar que a gente pudesse dar uma olhada muito boa no livro Psicoanálise e Existencialismo, que aqui em português agora saiu há pouco tempo, que é Psicoanálise e Sentido de Vida, né? Em que o Frankl diz exatamente o que vem a ser a logoterapia. Ele disse a cura médica de almas, né? Então, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse termo do Frankl, que ele já utilizava, para a gente ter uma ideia, o Frankl já utilizava esse termo desde 1927. Então, lembrando que ele se formou em medicina em 1930, e já em 27, quando ele já pensava em toda a formatação da logoterapia, ele já pensava na cura médica das almas, né? Mas ele foi só publicado pela primeira vez no livro, que em português seria Pastoral Médica, ou Assistência Médica Pastoral, em espanhol, em 1946, já no pós-guerra, que ele vem editar no livro esse termo, né? Então, gente, se a gente for buscar no dicionário da psicologia, aliás, no dicionário da logoterapia, que a gente tem em português também, diz o seguinte, olha lá, que é o intento por parte do médico ou psicoterapeuta para aplicar a sua arte e técnica, preservando o caráter humano do encontro. Isso significa orientar o paciente no sentido da existência e dos valores. Com essa postura, essa orientação é considerada um meio terapêutico,
né? Agora, ele faz uma recomendação muito explícita, como ele sempre faz, para que a gente possa sempre ver a logoterapia como ciência, né? Então, ele faz uma recomendação que primeiro a alma para o religioso e a alma para o logoterapeuta. Tá, Sheila, parou, deu uma Parou. travada. Ele faz uma consideração que primeiro, aí travou um pouquinho depois. Ele faz a consideração da logoterapia que esta alma, cura médica da alma, não tem que se confundir com a alma para o religioso, porque na questão religiosa você vai salvar a alma, né? E aqui na psicoterapia você vai trabalhar a alma, vai curar a alma, né? Não salvar. Então a gente não pode confundir esse termo, porque o termo religioso é diferente desse termo ali também. Então, em linhas gerais, a gente poderia dizer que a cura médica da alma poderia estar em qualquer profissão, certo, gente? Poderia estar em qualquer profissão, desde que você pudesse ver as pessoas na sua humanidade. Seria aquele toque especial que todos nós, quando vamos ao médico, quando temos um professor, quando vamos no nosso dentista ou o nosso vizinho, são pessoas que sabem chegar até a gente, sabem nos receber, sabem tocar a nossa alma. Isso se chama cura médica de almas, certo? Então é essa peculiaridade especial das pessoas que sabem chegar e fazer uma boa abordagem às pessoas. Então, você veja como isso foi o grande diferencial que o Frankl trouxe para a logoterapia, para a psicoterapia no momento. Então, ele, saindo do reducionismo de Freud e de Adler, ele foi buscar realmente o que contribuiria para fazer essa diferença, né? Então, ele trouxe que a cura médica de almas, né, ela não precisa se falar de Deus, no caso, né? Mas a gente pode, se a pessoa falar do seu Deus íntimo e pessoal, embora não seja o da gente, a gente também escuta, né? Porque é a pessoa que está ali, né? A cura médica de alma é o interesse genuíno, a compreensão amorosa, a aceitação incondicional que a gente deve ter, né? A cura médica de alma é colocar-se a serviço do paciente a nossa escuta amorosa de tudo aquilo que transcende a patologia, né? É ser mais do que, né? É ver a pessoa por trás da doença, certo? É tocar a alma do paciente. É um encontro genuíno. É apontar o sentido, os valores para essa pessoa. É levar a pessoa a transformar o sofrimento em possibilidade de sentido. É a culpa para poder mudar e a morte para valorizar mais a vida, né? Na questão lá dos valores. Então, na realidade, também a cura médica das almas é também saber consolar. Você sabe que muito pouco as pessoas sabem consolar. Quando você vai no velório, quando você vai atender alguém que está com uma situação bastante difícil, uma situação terminal, uma situação limite, né? Às vezes você escuta cada besteira que algumas pessoas falam com a maior maneira de querer ser gentil e acaba falando besteira, né? Não toca a alma da pessoa. Então, na realidade, algumas vezes, o Frankl também diz que quando você não pode curar, resta você consolar, né? Então, saber consolar também é bastante importante, né? E então, a gente vai achar lindíssimo essa parte escrita pelo próprio Frankl, gente, no livro Psicoanálise e Existencialismo, né, que a gente colocara, né? Então, aí o Frankl diz, por exemplo, o que pretendia ser a psicoterapia, especialmente a psicanálise? Ele pergunta. Uma confecção, a psicanálise seria uma confissão secular. E o que pretende ser a logoterapia, especialmente a análise existencial? Uma cura de almas médica, ele dizia, né? Então, ele coloca que ir ao encontro do homo patiens, né?
Então, é o pensamento de Frank através da noção afirmativa que a vida e o significado apesar da tragédia. A vida apesar da tragédia, certo? Poxa, Isso é uma convicção, né? Tá? seria Hoje, esse, nós temos que saber, tem vida apesar da tragédia, né? Uhum. seria esse um desafio nosso hoje. Eu me lembro que eu fiz terapia durante algum tempo com uma psicóloga e ela me deu alta. Sendo que no final É, do curso de psicologia, eu era é, obrigado a estar em terapia para poder atender no final do curso, né? E certo. aí, então eu peguei o plano de saúde, fui ver lá a lista do plano, não, vou para essa Uhum. psicóloga. Era uma psicóloga de uma vertente mais tecnicista, mais diretiva. Sim, Bom, eu já havia recebido alta da minha terapeuta, mas tive que ir. Eu fui, sim. e aí comecei a conversar com ela, dialogar. Não existia naquele momento uma demanda emergencial, mas quando eu comecei assim a ficar mais à vontade de compartilhar, ela disse: olha, nosso tempo acabou. Aí eu disse: como Ah, assim? Nós só são é. 30 minutos de sessão. Eu disse: Ah, mas agora que eu estou começando a. Ela disse: infelizmente, sim. nosso tempo acabou, você continua semana que vem. Aham, Ah, é isso. eu Uhum. estou trazendo esse caso só para exemplificar o seguinte. Certa vez um jornalista perguntou para Frankl, né, como ensinar valores. E Frankl Isso. responde para ele dizendo assim, olha, valores não podem ser ensinados, eles precisam Uhum. ser vivenciados, né? Seria esse Aham. um grande desafio que nós temos hoje, eu sempre costumo dizer para os meus alunos assim, olha, antes de fazer sentido para o outro, tem que fazer sentido para mim, né? Sim. Será que nós não vivemos um tempo onde as pessoas também têm se esquivado da própria responsabilidade, né, perante a vida? Até pelo fato de nós vivermos esse mundo mais tecnicista, esse mundo mais imediatista, enfim. Uhum. Será que não traz uma grande contribuição para essa reflexão de que o terapeuta também tem um papel fundamental nesse encontro existencial, nessa entrega a um tu? Aham, sim, é isso mesmo. É buscar, é fazer virar vida. Eu digo assim, enquanto a logoterapia for só uma teoria, uma ideia, né, que está na minha cabeça, não vai acontecer absolutamente nada. Ela tem que se transformar em vida e eu tenho que internalizar, né, realmente isso aí para que possa a logoterapia possa acontecer e aí eu legitimo realmente as coisas que eu digo e faço e sou para o meu paciente, né? E também uma outra coisa que é muito importante, que a gente sempre bate na mesma tecla, né, na formação, na especialização, que os alunos vão escutar a vida inteira, que a melhor técnica que existe é a pessoa do próprio logoterapeuta, né? Então, na realidade, as pessoas levam um susto de como fazer isso. Então, o caminho está posto, o Frank apontou para nós, cura médica de almas. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser isso, né? Tocar Tem, a alma, até como eu fazendo faço aqui isso. uma pergunta, até para esclarecer para quem ainda não é efetivamente um logoterapeuta. Qual é a visão que o Certo. Frank apresenta sobre cura? Porque o termo cura pode ser interpretado de algumas formas, né, a partir da fundamentação que você vai utilizar. Qual é a visão que o Uhum. Frank apresenta, então, sobre cura, né, quando fala em É, cura médica de almas? Então nós não podemos esquecer que, na realidade, o Frankl tinha uma formação médica, né? Então, se a gente colocar num debate sempre psicólogo e médico, a questão de cura é um pouquinho mais, você vai sempre pensar um pouquinho, porque é muito mais proativa, imediata, instantânea, a questão da cura para o médico, né? Que tem que curar ou salvar uma vida, certo? Dependendo da especialização, etc. Mas a cura, então, para o Frankl, significa que você vai sanar a dor, né? Sanar a dor. Então, aí você tem, cada um vai ter um processo e essa dor vai sendo desenrolada, né? Desenvolvida ou desvelada por vários caminhos. E a principal coisa é você mobilizar na pessoa a dimensão noética, evidentemente, e fazendo fluir
e fazendo consciente a questão da liberdade e responsabilidade, né? Então, o caminho é sempre por aí, né? Eu estava dizendo como foi muito importante, ano passado, não, em 2018, teve o Congresso Mundial de Logoterapia, foi em Moscou. E eu assisti um trabalho de um médico logoterapeuta dermatologista, certo? E ele apresentou um trabalho sobre todas as doenças dermatológicas que teriam tratamento na logoterapia. Você imagina só que show. Então, ele apresentou todos os casos clássicos de doenças dermatológicas, classificando cada uma delas, e depois, para cada uma delas, a questão da etiologia, né, da doença, e depois dizendo qual seria a aplicação da logoterapia para cada uma delas, entendeu? E ele vai lançar, muito legal. E aí me chamou bastante atenção que ele disse que tudo se começa pela liberdade e responsabilidade. Interessantíssimo, né? Então, para que você possa ver, então, quer dizer, ele vai em busca da cura como dermatologista, mas ele tem que fazer uma cura médica de almas, né? Em função disso que ele tem que ser um diferencial, porque só ele vai poder fazer isso, porque todos já vêm de vários médicos, né, que passam pomadas, fazem aplicação de luzes, etc, etc, e realmente ele tem conseguido uns trabalhos, resultados formidáveis a partir disso também. Eu acho muito pertinente, Shelly, a tua fala, só uma observação aqui. Frank, ele vai trazer críticas, né, à psicossomática alemã e à psicossomática americana. Até Tiago comentou na última live dele sobre a relação que Frank propõe, né, o que a Elizabeth Lucas chama de no-psicossomática. Isso. No psicossomática a gente vê claramente o quanto a proposta de Frankl ela é importante demais, porque ela nos revela que muitas etiologias de transtornos, não apenas transtornos mentais, mas doenças também somáticas, muitas vezes vão estar diretamente ligadas ao enfraquecimento da dimensão neurológica, né? A uma restrição do noético. E aí isso nos revela o quanto a proposta do Frank ela sabe, de uma visão extraordinária, porque nos leva a compreender também a amplitude e a concretude do ser humano. Então, a gente precisa olhar para o ser humano que muitas vezes apresenta um sintoma físico, mas que muitas vezes o sintoma físico é consequência de uma restrição do noético, uma restrição da dimensão neurológica, né? Então, sem dúvidas, é uma contribuição extraordinária do Franco. Com certeza. E aí, seguindo esse raciocínio da cura médica de almas, no livro, né, da Psicoanálise e Existencialismo, ele coloca lá que a análise existencial e a logoterapia tem basicamente, não sei se vocês lembram, todo mundo que está nos acompanhando, e é bom a gente lembrar, tem basicamente 5 áreas de aplicação, né? A logoterapia tem 5 áreas. Em todas elas, tem por objetivo comum pôr em circulação, né, em movimento, os recursos espirituais, os recursos noéticos, né? Todos os recursos noéticos que a gente tem. Autotranscendência, né? Autodistanciamento, etc. E o Franco descreve esses aspectos da seguinte maneira, olha lá. A primeira aplicação, né? A primeira área de aplicação dele é a logoterapia específica, certo? A segunda é a logoterapia inespecífica. A terceira é a análise existencial como terapia de neuroses coletivas. A quarta é a análise existencial como explicação da existência pessoal. E a quinta é a análise existencial como cura médica de almas. Certo? Então, é a quinta área de aplicação que o Frankl traz. Então, só recordando, o que seria, então, a logoterapia como terapia específica? Está encaminhada principalmente ao tratamento das neuroses noogênicas, né? Que a sua etiologia vem já de conflitos existenciais, né, em casos de sensação de falta de sentido, frustração da vontade de sentido, o vazio existencial, né? Então, o objetivo geral
dela é encontrar um sentido da vida e um sentido no sofrimento. Essa é a aplicação da logoterapia específica, né? A logoterapia como terapia inespecífica, ela tem a sua aplicação indicada não para as neuroses que procedem da dimensão noética, mas da dimensão psicológica, né? Então, todas as aflições, né, e toda a etiologia venha do psique, né, do psicológico, então é uma logoterapia inespecífica, né? E o objetivo geral é resolver a relação conflitiva dos indivíduos com alguns transtornos psicogênicos, né? Modificando a atitude do paciente, né? Então, aí a gente pode usar também as técnicas de intenção paradoxal, de reflexão e etc. Né? Com relação à análise existencial como terapia das neuroses coletivas, muito próprias para nós agora, né? Essas se caracterizam por 4 sintomas, né? As neuroses coletivas, tá? Atitude provisional ante a existência, postura fatalista ante a vida, pensamento coletivista e fanatismo, né? Então, as neuroses... então, você veja como nós estamos vivendo realmente uma neurose, né, coletiva. As neuroses coletivas, elas fazem parte de uma patologia do espírito da época, tá? Do espírito da época, relacionada às dimensões sociais e históricas. Tá? Essas neuroses podem ser transformadas mediante uma volta a assumir a liberdade, a responsabilidade e a espiritualidade humanas. Olha aí a receitinha para a nossa época de pandemia, né? Liberdade, responsabilidade, espiritualidade. E a análise existencial como explicação da existência pessoal, né, se refere a mostrar a constituição existencial, a diversidade ontológica, a unidade antropológica que estabelece existencial e espiritualmente a pessoa. Ela tem que fazer essa decisão. E, por último, na análise existencial como cura médica de almas, primeiro é importante aclarear, né, que a dominação alma muitas vezes se interpreta como uma espécie de catecismo e outras vezes, por conta da expressão médica, se reduz esse campo médico. Mas aqui, né, a cura médica de alma tem como intenção a saúde psíquica do paciente. Saúde psíquica do paciente. Deixar claro que esse aspecto corresponde sobre o cuidado que qualquer profissional deve ter às pessoas que sofrem. Tá? Cuidado às pessoas que sofrem. Os médicos, os enfermeiros que estão atendendo agora lá as pessoas acometidas pelo coronavírus, eles podem fazer cura médica de almas no momento que eles estão atendendo com dignidade, atendendo com bondade, com simplicidade, com paciência as pessoas, né? Então, especialmente quando elas deparam ante um destino inevitável ou uma doença incurável. É aí que a gente usa bastante, que a gente tem que ser bastante presente, e isso faz toda a diferença, né? Então, o Homo Patens, né? Realmente, não podemos esquecer que o Frankl tinha na frente da sua mesa de trabalho, ele trabalhava, ele olhava na estante na frente ali, aquela figura que ele levou meses e meses juntando dinheiro para comprar uma estatueta de madeira, que o entalhador fazia para ele poder lembrar todo dia do Homo Patens, que jamais esquecessem do homem que sofre, né? Então, é transformar, então, a vida e significado apesar da tragédia. A vida e há significado apesar da tragédia, né? Isso sempre o logoterapeuta é esse arauto dessa esperança, né? Então, dizer que a vida é maior do que tudo isso, nós devemos ter essa esperança, né? Então, nós podemos encontrar sentido na vida ante a situação desesperada, né? Então, encontrar sofrimento, encontrar sentido é mais do que isso. Então, oi.
Não, eu Pode estava falar. só aqui pensando, né, a tua fala excelente. Uma observação que Maria do Carmo fez, né, que é importante ressaltar, que realmente a dimensão neológica ela não se Uhum. enfraquece, porque ela sempre permanece intacta. Ela não é Certo. passiva de acontecimento, né, só essa observação. Aham. Mas a tua fala me chamou muita atenção, porque o nosso tempo, a Hum. contemporaneidade, né, a gente vive um momento, um tempo onde as pessoas não são ensinadas a sofrer, onde de alguma Não. maneira o sofrimento ele é sempre negado, não apenas evitado, mas negado de certa forma. Então, é uma sociedade que Uhum. orienta muito mais a humanidade para o prazer, né, para o sucesso, do que necessariamente para o sentido e para o valor. Uhum. Então, como a gente poderia, nesses dias atuais, né, não apenas em virtude do Covid-19, desse momento de quarentena, mas como é que nós poderíamos levar as pessoas a aguçarem a consciência para isso, de que o sofrimento faz parte da nossa existência, mas muito mais do que isso, que é possível até mesmo no sofrimento encontrar um sentido. Mas, claro, então, na realidade, eu acho que o momento é bastante propício, porque às vezes a gente fala, mas é só quando está se vivendo que a gente experimenta realmente essa capacidade. Melhor do que nenhuma outra época hoje, essa poderia ser, né? De dizer que a vida o Frank é muito claro quando ele diz que, às vezes, na nossa vida, nós temos uma incapacidade, não é que a vida esteja errada, mas é que nós temos uma incapacidade de perceber as leis, entre aspas, né, da vida, porque as coisas estão postas. Por exemplo, a vida ela tem imprevisibilidades, né? A vida tem uma finitude, né? Então, ela é transitória, ela é imprevisível e ela é finita. Nós temos dificuldade de lidar com isso, né? Então, nessas horas, a gente pode refletir muito sobre isso e poder aprender com essa questão que está posta para a gente desde a vida, desde a hora que a gente nasceu até a hora que a gente morre, e a gente passa a vida sabendo de tudo isso, mas a gente tem essa incapacidade de não ver isso. Então, na realidade, a tristeza faz parte, o sofrimento faz parte, a imprevisibilidade faz parte. Então, e as reações normais, né? Então, por exemplo, eu perdi alguém querido, como é que eu não vou ficar triste? Seria muito desastroso e muito terrível se alguém que perdeu uma pessoa ali e não tivesse triste. Ele tem que estar triste, chorar, passar por um luto muito grande. Então, isso é a normalidade, não é um aspecto que é excepcional. Certo? Então, a gente tem que mostrar que faz parte da vida, sim. E a gente pode, inclusive, com as crianças fazer isso também, porque a gente também subestima um pouco, né, a questão da compreensão da criança. E eu tenho falado com algumas pedagogas nessa questão de quarentena, que as crianças estão dando verdadeiras lições maravilhosas nos pais, nos vizinhos, nos avós, como eles conseguiram entender o fato que tem que ficar em casa porque tem o coronavírus, que não pode sair, tudo isso. As crianças têm dado um arraso de como eles compreenderam isso muito melhor do que muitos adultos, né? Então, a gente pode realmente aproveitar, que todos temos mais tempo agora, um pouco, e fazer realmente a gente sempre queria uma oportunidade, a oportunidade está aí, né? Aí fala, pô, que bom se eu pudesse colocar em prática isso. Então, é por ali, né? Tá, então acho que a gente pode sim, né, fazer isso aí que você pergunta. Aí, Alisson, querido, eu tô, para a gente poder fazer uma observação quase caminhando para o final, seria assim, então, eu diria, dentro dessa lógica da cura médica de almas, que o logoterapeuta é um instrumento fundamental na aplicação da logoterapia, certo? Isso significa que é importantíssimo a sua formação técnica, a sua formação pessoal, mas, acima de tudo, a sua disposição para encontrar-se com o paciente em direção a um encontro humanizante.
Essa é uma capacidade mais importante, né? Isso não significa que perderá de vista as suas contribuições teóricas, técnicas e científicas, mas ir ao encontro fundamentalmente humano, que o paciente e o terapeuta são dois parceiros fraternos na busca e descobrimento do sentido. Isso a gente tem que pensar e tentar traduzir isso na nossa vida, do nosso jeito, com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, do meu jeito, para que eu possa ser espontâneo, para que eu possa ser autêntico, né? Isso tem que ser transformado tão em vida que não saia forçado, entendeu? Tudo isso. O alcance do que a gente está colocando, então, né, é esse humano, né, que sofre, tá? E aí, para isso, dentro desse papel do logoterapeuta, eu lembrei de uma história, de um conto pequeno, tá, Dralisson? Pequeno, mas que vai poder iluminar um pouquinho, tá, o que a gente está querendo dizer com essa cura médica das almas, ok? Então é assim, ó, uma velha chinesa tinha 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e o outro era perfeito. Todos os dias ela ia ao rio buscar água e ao fim da longa caminhada do rio até a casa, o vaso perfeito chegava sempre cheio de água, enquanto o vaso rachado chegava meio vazio. Naturalmente, o vaso perfeito tinha muito orgulho do seu próprio resultado. E o pobre vaso rachado tinha vergonha do seu defeito, de conseguir só fazer a metade daquilo que deveria fazer. Ao fim de 2 anos, refletindo sua própria amargura, derrota de ser rachado, durante o caminho para o rio, o vaso rachado disse à velha: eu tenho vergonha de mim mesmo, porque essa rachadura que tenho faz-me perder metade da água até a sua casa. A velha sorriu. Reparaste que lindas flores existem ao teu lado do caminho, somente do teu lado? Eu sempre soube do teu defeito e, portanto, plantei sementes de flores na beira da estrada do teu lado. Todos os dias, enquanto voltávamos do rio, tu as regavas. E foi assim durante 2 anos eu pude apanhar belas flores para enfeitar a mesa e alegrar o meu jantar. Se tu não fosses como és, não teria tido aquelas maravilhas na minha casa. O que eu quero dizer com o que eu queria dizer com este conto? Eu queria dizer que todos nós somos vasos rachados, Alisson. Todos nós somos vasos rachados. Todos nós temos o nosso defeitinho, a nossa rachadura, da nossa fragilidade. E a gente não deve esperar para só ser bacana quando conseguimos chegar a ser o vaso perfeito. Vai ser difícil e a vida vai passar e a gente talvez não chegue lá, porque as nossas fragilidades são muitas. Mas a gente tem que fazer assim mesmo, plantar, regar as sementes para que nasçam várias flores com todos os defeitos que a gente possa vir a ter. Então, fazer a cura médica de almas. Este é o caminho que Frank nos colocou e nos deixou como a grande característica da logoterapia. Essa era a diferença que ele queria fazer, entendeu? Que a gente pudesse ser alguém que toca a alma das pessoas. Okay? E é interessante que esse ponto também é um confronto para nós, né, logoterapeutas. Sim. Uhum. Porque, mais do que nunca, a nossa sociedade é uma sociedade que super enfatiza os aspectos negativos da vida. Sim. Não é à toa que uma pessoa faz 99 coisas boas e uma ruim, que se enfatiza geralmente é aquele aspecto ruim. Mas esse é um dos desafios da terapia, né, da psicoterapia, levar as pessoas a olharem com outros olhos para a própria vida,
mas isso perpassa também a nossa própria existência, né? De nós Uhum. compreendermos qual é o nosso dever ser, qual é o nosso propósito também nesse período de quarentena, não é mesmo? Afinal Sim, de sim. contas, o vaso que Rachado eu não conhecia, né? Esse Uhum. conto, mas eu achei muito interessante, muito legal. Afinal de contas, o vaso rachado, aparentemente ali, né, pensava na sua, entre aspas, inutilidade, não percebia o quanto ele era importante para outras, né, para as Uhum. flores que de alguma maneira cresciam pelo caminho. E é um desafio para nós também, né, para a gente tomar consciência do que nós podemos, né, que flores nós podemos estar regando ao longo do caminho da nossa vida também. Sim, uhum, isso aí. Então, eu diria então que a cura médica é esse caminho, a antagonismo psiconoético, né, fazer uso dele, e Só mobilizar liberdade e responsabilidade. talvez muitas pessoas não compreendam, Sheila, essa proposta do Frankl, né, do paralelismo psicofísico e antagonismo psiconoético. Tu podes explicar rapidamente só para quem não Assim, compreende um pouco? ótimo. Eu acho assim muito, muito bacana essa palavra e ela ficou antagonismo psiconoético, ficou um palavrão, né? Então a gente tem que ver que esse termo ele veio do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol, do espanhol para o português. Olha que difícil, né? Poder fazer isso aí. E aí, à medida que você diz que usa a palavra antagonismo, parece que é antagônico, né? Como se fosse antagônico. E na realidade, não. Na realidade, significa que a dimensão noética pode se antepor a as fragilidades é, é, do psicofísico, né, Psicofísico. como o Frank diz, né, e apoiar ele. Então, na realidade, assim, quantas e quantas pessoas você vê que têm deficiências físicas e psicológicas, mas a sua dimensão noética é tão vibrante, tão atuante, que ela consegue superar aquela deficiência e poder fazer melhor. A gente conhece isso aí também. Então, a gente, enquanto logoterapeuta, a gente tem que acreditar nisso, né? Que essa pessoa é capaz de usar esse antagonismo psiconoético. Ela pode sim usar a sua força espiritual, porque ela é maior do que as deficiências que ela possa vir a ter. Então, é a questão do vaso rachado. A gente tem a rachadura, sabe que tem, mas dá o melhor que pode com todas as suas possibilidades, né? Plantar flores aonde poderia existir só a mágoa de ser rachado, né? Sabe? Então, é poder ser maior do que isso, tá? Me lembro uma fala do Frankl, né, que ele diz assim, olha, o ser humano é muito maior do que a sua patologia. Pensar que Sim. Dostoiévski, Beethoven e Van Gogh, reduzidos unicamente às suas dimensões psicofísicas, não Nossa, passariam sim. de um epiléptico, um bipolar e um esquizofrênico. Seria Aham. desconsiderar as personalidades históricas que essas pessoas foram, né? Então, entre outras palavras, ele está nos trazendo essa grande contribuição, né? Que ao olhar para uma Uhum. pessoa, a gente tem que sempre olhar para além das limitações do psicofísico, né? Eu Sim. sempre costumo dizer Uhum. isso, é olhar não apenas para o ser, que é muito importante, mas é, acima de tudo, também contemplar, vislumbrar o dever ser do outro, né? E isso é uma Uhum. profunda atitude de amor que Frank traz. Com certeza. E depois eu acho que assim, o ponto, o cerne da questão, na realidade, é a dignidade humana, né? Eu acho assim que tem tudo a ver realmente a dignidade humana, quer dizer, ver a pessoa com toda a sua dignidade, né? Seja ela da onde ela veio, de quem ela é, do que ela coloca, do que ela apresenta. Então, isso é a cura médica das almas, eu poder ver a pessoa como pessoa, né? Sabe? Além de todos os estereótipos, além de todas as imagens que se passam, os rótulos que recebeu, né? Então, isso é importante, tá bom? Fantástico. Sheila, deixa eu fazer uma É, pergunta. pois Pessoal, não. vocês podem trazer perguntas aqui, tá? Caso vocês queiram. Mas pensando nesse momento atual que nós temos vivido,
É um momento que, de certa forma, a gente está vendo o número de mortes no Brasil aumentar, o que para nós até então era algo mais distante, enquanto, né, mortes decorrentes do Covid-19. Mas a gente tem visto o número de mortes aumentar, a gente tem visto, né, o número de desemprego também aumentar drasticamente. Os impactos, né, que essa pandemia tem trazido são impactos muito fortes, Uhum. na vida das pessoas de maneira geral. Aham. Aham. Que contribuição, né, a logoterapia podia trazer para nossa sociedade contemporânea, a partir de toda essa visão que você nos apresentou sobre cura médica de almas, né? Se Uhum. Frankel estivesse vivo ainda hoje, o que ele poderia dizer sobre tudo isso? Uhum. Eu acho que ele se preocuparia bastante aquelas pessoas que, de todas as perdas, o grande risco hoje, de todas as perdas que essa pandemia pode estar trazendo, seria a perda justamente da dignidade humana, né? Então, na realidade, a gente viria assim, quem é que vai para os hospitais de campanha? Entendeu? Quer dizer, e quem é que vai para o Einstein? Quem é que vai ter primeiro o seu respirador por primeiro? Quem vai fazer os testes, quantos puderem também? Para quem vai faltar teste? Para quem vai faltar respirador? E para quem vai faltar leito? Entendeu? Então, também essa questão de quem vale, né? Dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, quem é que vale mais, vale menos, entendeu? E, na realidade, deveria ser a grande lição, todos valem, todas as vidas são importantes, qualquer vida é importante, e a dignidade, essa seria a maior perda, e esse é o maior medo que dá, né, também, né, de nem morrer, se morrer dignamente, percebe? Então, eu acho que essa questão de você não jamais deixar perto, né, de deixar que tudo se vá, tudo se recupera, né, mas uma vida e a dignidade, ela deve estar acima de qualquer coisa, né, uma vida humana qualquer e uma... Então, vai se escolher o velho, vai se escolher o adolescente para dar o aparelho, né, sabe? Então, o Eu vi pobre ou o até uma, rico, né? eu vi até uma reportagem de um médico que ele disse que a maior angústia dele é chegar em uma situação como essa, de ver duas Eu pessoas em imagino. estado muito grave e ele ter que optar por qual das duas ele vai entubar, né? Então, realmente é uma situação muito delicada e me faz até pensar muito nos profissionais de saúde também nesse momento, né? Coitados, né? Ah, Uhum. será É, que a gente poderia, de alguma maneira, trazer uma esperança para esses profissionais, no pode. sentido de que É, aquilo que eles têm feito, o trabalho que tem sido realizado, antes de mais nada, é acima de tudo também uma missão de vida. Talvez isso sim, sim. acalente um pouco, isso traga um pouco mais de conforto, de Eu já tenho paz. visto. Oi? Cheirinha? Ah, tá. Ah, Oi, apareceu a voltou. sua imagem! Apareceu agora? Opa, no Demorou na finalzinho live, apareceu. mas pelo menos deu para ver seu rosto aqui. Pois é, pois é. Então, que Sim, é legal. porque passou uma hora. Quando passa uma hora ou perto Tem. de um Ah, aparelho, por isso. Tá, ele cai. tá, Então, quer dizer que a tá, gente precisa ir fazendo um fechamento. tá. Isso mesmo. Ainda bem, Quem né? está Ainda mandando bem, um então, que abraço bom. é Clara, Clarita. Ah, legal, legal. E eu mando um beijo para cada uma das pessoas que estão aí, né? E gostei muito de estarmos juntos. A gente sentiu, dá uma sensação bem gostosa saber que estamos juntos, né? Acho que foi um grande aprendizado para a gente saber que existem várias maneiras da gente poder estar juntos, né? Então É isso foi verdade. bem legal mesmo, né? E então falar sobre um assunto que nos encanta, né, e nos apaixona a todos. Temos essas coisas em comum, né? Então, um beijo muito especial para cada um, né? Obrigado, Alisson. E boa quarentena para todos, né? E Pois que a é, gente veja, consiga calma. realmente sair melhor dessa. E eu lembro sempre quando eu diz, se a gente não pode mudar a situação, a gente tem o desafio do quê? Mudar a si mesmo, né? Isso mesmo. Mas Então é veja, isso aí. calma, antes de nós encerrarmos aqui, eu sempre tenho um pedido, né, para os entrevistados deixarem assim uma última palavra para as pessoas que estão nos acompanhando agora.
e para aquelas que vão nos assistir depois no YouTube, né? Tatiana também acabou de Ah, entrar. sei. Ah, tá. Ah, legal. Aham. Uma mensagem assim que você pudesse deixar para nós, né, para os logoterapeutas brasileiros, para quem de alguma maneira também nos acompanhou. Certo. Então, na realidade, a mensagem que eu queria é dizer que tudo vai passar, né? Que a gente está vivendo esse tempo, mas a vida ela tem essa questão da transitoriedade, da imprevisibilidade e da finitude. Então, essas oportunidades dessa pandemia servem justamente para isso, para que a gente possa aprender a lidar com a vida e ficar mais sábios, né, em função de tudo isso também. E realmente ler muito Frankl, né? Eu acho que ele é sempre atual, ele sempre tem alguma coisa para nos dizer. Por exemplo, esse livro, Psicoanálise Existencialismo, fazia tempo que eu não lia e fui ler agora, por isso que eu me lembrei dessa cura médica de almas, e é lindíssimo, sempre vale a pena, né? Ver e aprender e a buscar. Então, volta à fonte, né? Então, nós somos um vaso quebrado, né, rachado, mas a gente sempre vai à nossa fonte e vamos, mesmo deixando cair algumas águas pelo caminho, a gente ainda consegue chegar meio cheio, mas conseguimos. Mas pelo caminho a gente deixa sempre uma coisa muito boa, né? Tá bom? Que bom. Então, tudo de bom para todo mundo, tá? Beleza. Tá, que bom, que bom. Acho Tá. que sua fala foi muito rica, muito pertinente para os nossos dias atuais, né? Um dia onde as Uhum. pessoas têm sido indiferentes ao outro, e mais do que É. nunca, Frank, nos liga esse alerta, né? De nós abrirmos os nossos olhos, de nós tomarmos consciência das possibilidades de realização que a vida nos apresenta. E muitas vezes essas Uhum. possibilidades estão dentro da nossa própria casa, com a nossa família, Tá, isso está no mesmo, nosso isso. convívio com as pessoas agora de maneira remota, de maneira virtual, mas sem dúvidas por onde nós passamos, nós vamos deixando também uma marca. E o desafio que a gente Sim. tem com a logoterapia é de nós exercermos com responsabilidade a nossa liberdade, né? É de nós construirmos um Perfeito. legado que possa de alguma maneira tocar a vida das pessoas. E por isso a nossa gratidão a você, porque você tem de alguma maneira sido esse jarro quebrado também, mas que por onde passa você vai contagiando as pessoas com sua alegria, com seu ânimo, com a sua humanidade também, né? Então, muito Certo. obrigado pela disponibilidade, pelas ricas palavras, Mas, ó, né? Uma alegria estar com você, mesmo que não sendo no friozinho aí de que bom. Curitiba. Pois é, pois é. Mas estamos juntos, né, Alisson? Sempre, sempre, tá, querido? Um Que beijinho bom. no Natan aí, que não apareceu, na Débora também, tá? Tudo de bom. Tá bom? Então, gente, eu queria Tá. também agradecer a presença de todos vocês, né? Hoje nós tivemos representantes aqui de norte a sul do Brasil. Na quarta-feira nós teremos a live com a professora Heloísa Marino, né? Outra referência também da logoterapia no Brasil. Na semana que vem, então, teremos também mais duas lives. Então, toda quarta, segunda e quarta, às 20h30, nós vamos fazer alguma live, tá bom? E é importante mais a sua participação, porque esse é um momento voltado realmente para você. Então, sem dúvidas, fica a nossa gratidão enquanto logoterapeutas, enquanto Ablai, pela participação de vocês, o feedback que vocês também têm nos dado, e que esses tenham sido momentos também de compartilhamento não apenas de conhecimento, mas, acima de tudo, de vida também. Eu acredito que assim tem sido. Então, Sheila, mais uma vez, obrigado a todos aí que nos Tudo acompanham. de bom. Um grande Tá. abraço. Eu Felicidades. vou Beijo, tentar essa beijo. semana disponibilizar todas as lives no YouTube, tá? Tá Então, bom. fica muito pesada, acho que demora um pouquinho ali para carregar, mas já lá está disponível da professora Clara, que foi a nossa primeira, da professora Tatiana e também a do professor Paulo. O professor Tiago está carregando aqui e espero em breve compartilhar com vocês as demais. Tá bom, gente? Tá Um abraço certo. para todos, Uhum. então. Muito bom estar com vocês. Então, beijo, beijo. Tchau.